Olá! Boas-vindas a esta explicação detalhada da Ford College. Hoje o foco é consolidar todo aquele aprendizado sobre a transição de EVM para SVM, transformando os rascunhos num produto final impecável. Vamos imaginar que a gente está no processo rigoroso de registrar uma patente mestre de um projeto tecnológico. Todo aquele trabalho de base que já foi feito, as notas, as traduções de código e as decisões de design, precisa agora ser unificado num artefato super robusto, uma peça desenhada com precisão, pronta para ser consumida por máquinas e por outras pessoas desenvolvedoras em futuras migrações de contratos inteligentes. Para começar, vamos traçar o caminho exato dessa construção, dando uma olhada rápida na nossa linha do tempo. No passado, o grande objetivo foi documentar as decisões de design e criar aquelas anotações comparativas. Agora, no presente, o foco é a grande montagem, pegar essas ideias brutas e estruturar de fato o catálogo de padrões. E o futuro? Bom, todo esse esforço prepara o terreno para a aplicação prática em ambientes de migração reais. É uma evolução bem lógica, saindo da teoria direto para uma ferramenta de engenharia de alto nível. Esse slide aqui funciona como o nosso sumário arquitetônico para essa entrega final. A jornada técnica passa rapidinho por 6 etapas. A grande montagem final, o modelo do catálogo, validação e teste, o toque da IA, revisão por pares e, por último, publicando o seu artefato. Entrando na seção 1, a grande montagem final, ou o desenho da planta baixa. É aqui que os rascunhos brutos daqueles 10 padrões EVM são integrados numa planta única e coesa. Para entender o impacto disso tudo, precisamos definir o que estamos construindo. Conceitualmente, um catálogo de padrões atua como um dicionário de tradução estrito para contratos inteligentes. Ele precisa ser indexado, ter controle de versão e permitir revisões constantes. É uma ferramenta fundamental que coloca o código ali, lado a lado com anotações de migração super valiosas, servindo como a fonte da verdade para quem lida com migrações complexas. Avançando para a seção 2, o modelo do catálogo e seus requisitos estritos. Aqui a gente entende as regras que o escritório de patentes exige para cada entrada. O grande ponto é que esses campos de metadados funcionam como um livro-razão formal. Cada uma das 10 entradas tem que preencher obrigatoriamente o título, a categoria, a versão do compilador, a toolchain, o status e o estado da compilação. E olha, essa obrigatoriedade não é preciosismo. É exatamente isso que garante que o catálogo seja totalmente pesquisável e legível por ferramentas automatizadas que vão varrer esses dados no futuro. E isso ilustra brilhantemente o coração da nossa entrega. De um lado, a gente tem a lógica clássica da EVM em Solidity, e do outro lado, o mapeamento limpo para a lógica da SVM usando Anchor. É uma ponte direta. As anotações inseridas no próprio código servem para explicar o porquê de cada mudança estrutural, o que torna o aprendizado incrivelmente rápido e prático. Agora, na seção 3, validação e teste, chega o momento do teste de estresse do código. É hora de garantir que a nossa ponte não vai cair. A regra de ouro é: toda a planta baixa de engenharia precisa ser testada. Aqui, o compilador atua literalmente como aquele inspetor de obras super estressado, gritando por qualquer erro, o que é ótimo. A gente usa o cargo check para tipagem, o cargo FMT para formatação e o cargo clip para capturar os avisos de código. Um detalhe importante: se um trecho for intencionalmente deixado parcial por motivos didáticos, isso precisa ser sinalizado explicitamente nos metadados para evitar falsos alertas de falha. Passando para a seção 4, o toque da IA, o nosso estagiário robótico, para entender como a inteligência artificial ajuda a refinar o código bruto. Fica a pergunta: como a inteligência artificial pode ajudar de verdade nessa padronização? A melhor sacada é não encarar a IA como uma solução mágica, mas sim como um estagiário robótico incansável. A função principal aqui é ajudar a limpar a formatação dos desenhos técnicos e refatorar os trechos extensos, sempre sob uma supervisão humana rigorosa. O processo funciona num ciclo bem fechado de vibe coding. Primeiro, a gente exporta o trecho de código. Depois, pede para a IA aplicar a formatação idiomática em Anchor e escrever um wrapper de teste. A regra inegociável aqui é a transparência. Existe uma necessidade absoluta de registrar e documentar detalhadamente qualquer modificação gerada por IA. Chegando na seção 5, revisão por pares, o momento de dar o selo de qualidade. Antes que qualquer patente tecnológica seja aprovada, ela precisa de um selo de qualidade inquestionável. Isso significa uma revisão por pares obrigatória, feita por alguém que não escreveu aquela entrada. A pessoa vai conferir uma checklist clara, conformidade com o modelo, completude dos metadados, resultados limpos de compilação.
clareza das anotações e a justificativa lógica de design. Somente depois de assinar esse arquivo, o status evolui de rascunho para revisado. Finalmente, na seção 6, publicando seu artefato. Chegou a fase de empacotamento, onde a gente lança a patente mestre. A estrutura da pasta do repositório precisa ser montada de forma impecável, quase como um manual de instruções bem organizado da IKEA. Tem que ter o índice raiz em JSON, a pasta com as 10 entradas, as diretrizes de contribuição e os logs reais mostrando os resultados de validação. Essa organização milimétrica permite que tudo seja indexado de forma 100% automática. Olhando para essa tag, a famosa V1.0-pattern catalog, dá para sentir uma satisfação enorme. Mas vale lembrar que essa versão final só entra em cena depois que absolutamente todas as entradas passam pelos testes automatizados e pela revisão humana. É o atestado definitivo de que a ferramenta funciona. Resumindo a nossa jornada técnica de hoje, a mensagem principal é esta. O catálogo é muito mais do que apenas linhas de código. A consistência sempre ganha daquela esperteza de escrever coisas complexas sem documentação. Registrar as concessões de design e depender de validação mecânica são as verdadeiras chaves para o sucesso. E fica aqui uma reflexão final. Tendo este catálogo super robusto em mãos, qual fronteira complexa de migração será possível desbloquear a seguir? A infraestrutura base está pronta. Um último lembrete fundamental para manter a qualidade de engenharia. Vale sempre fazer aquela revisão ortográfica e gramatical minuciosa antes de fechar o projeto, pois o profissionalismo de verdade mora nos detalhes. Para expandir ainda mais esse conhecimento e dominar a Web3, acessem o site forge.college. Muito obrigado por acompanhar este material e até a próxima.